Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao canal Estudando Química com a professora Ellen Mendonça. Nesse vídeo, iremos resolver as atividades da semana 6 do PET 2, terceiro ano do ensino médio. Vem comigo! Então, pessoal, antes de começarmos as atividades aí de cadeias carbônicas, eu gostaria de agradecer a você que já se inscreveu no canal, ativou o sininho, que está compartilhando os vídeos com seus colegas e amigos. Meu muito obrigada. A você que está chegando agora, peço que se inscreva no canal, ative o sininho, você estará me ajudando e é muito importante para o canal, porque assim vamos ajudar mais pessoas. Então, sejam bem-vindos. Eu trouxe aqui para você o mapa mental de classificação das cadeias carbônicas. Veja que nós temos a cadeia carbônica, ela pode ser classificada aberta ou fechada. A cadeia aberta, ela também pode ser chamada de acíclica ou alifática, e ela pode ser classificada em normal ou ramificada. Para que ela seja uma cadeia normal, ela deve ter carbonos primários e secundários. A ramificada, ela tem carbonos terciários ou quaternários. Quando eu classifico uma cadeia como saturada, eu observo que ela só tem ligações simples. Quando tem ligações duplas ou triplas, eu classifico a cadeia como insaturada. E depois eu classifico também como homogênea e heterogênea, ou seja, homogênea, minha cadeia vai ter somente carbonos e hidrogênios. Heterogênea vai ter a presença de um intruso, ou seja, um átomo diferente de carbono entre os átomos de carbono. Então, aí eu tenho a cadeia heterogênea. Quando classificamos a cadeia como fechada, então ela também pode ser chamada de cadeia cíclica. Ela sendo fechada, eu posso classificá-la em alicíclica ou em aromática. A cadeia sendo alicíclica, eu novamente vou classificá-la de acordo com o tipo de ligação, que ela pode ser saturada ou insaturada. E quanto à natureza dos átomos, ou seja, presença de carbonos, hidrogênios e átomos diferentes de carbono e hidrogênio, vou estar classificando como heterogêneo. Já a cadeia aromática, eu tenho uma característica especial, que ela tem um anel aromático na sua estrutura. Então, quanto à presença de um anel, eu vou classificar como mononuclear. Quando eu tiver dois anéis aromáticos ou dois anéis benzênicos, eu classifico como polinuclear. Então, sendo polinuclear, eu vou observar, esses núcleos eles são isolados ou eles são condensados. Então, se você não assistiu às aulas, eu indico para você assistir a aula 2, que é referente à classificação de cadeias carbônicas. Então, lá tem a explicação de todos essas classificações detalhadamente com exemplos. Então, assista a aula e depois você retorna para resolver as atividades. Então, eu espero que você já tenha assistido às aulas 1 e 2. A aula 1, ela fala sobre a classificação do carbono, as características do carbono, e a aula 2 sobre a classificação das cadeias carbônicas. Vou deixar aqui nos cards para você clicar, já cai direto na aula, então assista. É importante que você tenha a parte dos conteúdos aí bem detalhado, que você entenda sobre classificação do carbono, classificação das cadeias, para você entender a resolução das atividades, ok? E vamos para a resolução das atividades. Se você tiver alguma dúvida, registre nos comentários que irei ajudá-lo. Atividade 1. Classifique as cadeias carbônicas abaixo. Então, temos aqui na letra A, uma cadeia, uma estrutura, e lembrando que nós devemos classificar a cadeia carbônica quanto ao tipo de cadeia, ela sendo uma cadeia aberta ou fechada. Quanto à disposição dos átomos, nós vamos classificar em normal ou ramificada. Quanto ao tipo de ligação, saturada ou insaturada. E quanto à natureza dos átomos, homogênea ou heterogênea. Então, a primeira classificação é quanto ao tipo de cadeia. Temos aqui, então, uma cadeia aberta, ou seja, ela é uma cadeia onde nós temos os extremos livres. Então, para isso, nós classificamos como cadeia aberta. Depois, nós classificamos quanto à disposição dos átomos. Veja que temos um carbono primário aqui na extremidade e um outro carbono primário na outra extremidade. Aqui nos meios, nós temos 3 carbonos secundários. Então, nós classificamos essa cadeia como normal.
Depois nós vamos ao tipo de ligação. Veja que nós temos aqui a presença de uma ligação dupla, ou seja, uma insaturação. Para isso, nós classificamos a cadeia como insaturada. E por último, quanto à natureza dos átomos. Então, nós percebemos que nessa estrutura só tem carbonos, a presença de carbonos e hidrogênios. Aqui nós vamos ter um carbono e um hidrogênio. Aqui também nós vamos ter um carbono e um hidrogênio. Aqui nós vamos ter um carbono e 2 hidrogênios. Então, veja que nessa estrutura nós temos somente carbonos e hidrogênios. Então, classificamos a cadeia como homogênea. Na letra B, nós temos aí uma estrutura de linhas, uma fórmula de linhas. Então, como eu vou classificar essa cadeia? Da mesma forma. Ou seja, quanto ao tipo de cadeia, ela é uma cadeia fechada, porque eu vejo aqui não tem extremos livres. Todos os carbonos presentes estão em forma de círculo. Então, temos uma cadeia fechada. Depois, nós observamos qual que é o tipo da disposição dos átomos. Então, ela é uma cadeia normal. E depois, nós classificamos quanto ao tipo de ligação. Veja a presença de uma insaturação. Então, essa cadeia é insaturada. E, por último, é somente a presença de carbonos e hidrogênios, ou seja, cada vértice aqui desse triângulo nós temos carbonos. E a cada carbono, lembrando que cada carbono faz 4 ligações, nós temos aqui os hidrogênios completando essas ligações. Então, nós temos aqui uma cadeia homocíclica, ou seja, formada apenas por carbonos e hidrogênios. Então, daí o termo homocíclica. Na letra C, nós temos também uma cadeia aberta, pois seus extremos estão livres. Quanto à presença de carbonos primários e secundários, veja que nós temos aqui carbono primário, aqui nós temos um carbono que está ligado a um carbono, a 2 carbonos, a 3 carbonos. Então, temos aqui um carbono terciário. Então, se temos um carbono terciário, essa cadeia ela é ramificada. E quanto ao tipo de ligação presente entre os carbonos, veja que nós temos aqui ligação simples, ligação simples, ligação simples, ligação simples. Aqui nós temos um carbono ligado com oxigênio e um carbono ligado com oxigênio. Temos a presença de uma insaturação, porém ela não é entre carbonos. Então, eu classifico essa cadeia como saturada, porque para ser insaturada, a insaturação deve estar entre os carbonos. Então, se eu tenho aqui, nesse caso, uma dupla ligação entre um carbono e um oxigênio, eu não vou classificar essa cadeia como sendo insaturada, ou seja, ela é uma cadeia saturada. Por último, quanto à natureza dos átomos, nós classificamos essa cadeia como homogênea. Apesar de terem a presença de 2 átomos de oxigênio nessa cadeia, os átomos de oxigênio estão nas extremidades, ou seja, para ser uma cadeia classificada como heterogênea, o heteroátomo tem que ser o intruso, ou seja, ele deve estar entre átomos de carbono. Monte as fórmulas estruturais para os compostos abaixo. Um composto de cadeia aberta, saturada, ramificada e homogênea. Então, a cadeia, para ser aberta, ela tem que ter os extremos livres. Para ser saturada, somente ligações simples entre os carbonos. Ramificada, deve apresentar pelo menos um carbono terciário ou quaternário. E homogênea, ela deve ser composta somente de carbonos e hidrogênios. Então, está aí os extremos livres. Temos aqui a presença de um carbono quaternário, que identifica que ela seja ramificada. Saturada, todas as ligações entre os carbonos são simples. É uma cadeia aberta e a presença somente de carbonos e hidrogênios. Lembrando que, nesse caso, nós temos em cada vértice desse aqui, em cada pontinho aqui, nós temos aqui um carbono. Na letra B, pede-se um composto de cadeia fechada, então nós temos uma cadeia cíclica. Insaturada, então tem que ter a presença de dupla ligação ou tripla. E heterogênea, nós temos que ter a presença de um intruso, de um átomo diferente de
carbono e hidrogênio entre os carbonos. Então, está aí, escolhi uma estrutura um pouco maior, mas você vai identificar a presença. É uma cadeia fechada, então aqui nós temos o ciclo, aqui nós temos outro ciclo, então temos a presença aí de 2 ciclos. Insaturada, tem aqui entre esses átomos de carbono, nós temos uma insaturação, que é o que classifica como sendo insaturada, e heterogênea. Para ser heterogênea, nós temos que ter um intruso. Então, onde está esse intruso? Pode ser aqui nesse ciclo e pode ser aqui o nitrogênio, porque em cada pontinha dessa daqui apresenta um carbono. Então, nós temos aqui um intruso, temos aqui o nitrogênio, segundo nitrogênio como intruso, e temos aqui o oxigênio também como intruso. Então, nesse caso, nós temos aí uma cadeia fechada, insaturada e heterogênea. Atividade 3. A fluoxetina, presente na composição química do Prozac, apresenta a forma estrutural abaixo. Com relação a esse composto, é correto afirmar que ele apresenta. Então, vamos analisar a estrutura. Nós temos aqui uma cadeia carbônica cíclica e saturada. Cíclica, nós vemos a presença aqui de 2 círculos, da forma que você preferir. Saturada, até aí tudo bem. É uma cadeia saturada? Para ser cadeia saturada, tem que apresentar somente ligações simples. Nós vemos aqui a presença de 3 ligações duplas em cada um dos ciclos que nós temos aqui. Temos 2. Então, essa cadeia ela é insaturada. Depois nós temos na letra B, cadeia carbônica aromática. Cadeia carbônica aromática está correto, porque temos aqui a presença de 2 anéis aromáticos, ou seja, 2 anéis benzênicos. Então, até aromática está correto. Porém, diz aí que a cadeia é homogênea. Para ser homogênea, temos que ter somente carbonos e hidrogênios. Veja que nós temos a presença aqui de um intruso e também a presença aqui de outro intruso, ou seja, nós temos 2 átomos diferentes de carbono entre os carbonos. Ou seja, eu tenho um oxigênio e um nitrogênio aqui entre 2 átomos de carbono. Então, nesse caso, a minha cadeia é classificada como heterogênea. Depois, nós temos aí, na letra C, que a cadeia é uma cadeia mista. Para ser uma cadeia mista, ela tem que apresentar partes fechadas ou partes cíclicas e extremos livres. E nós percebemos a presença desses extremos livres. Então, a cadeia também está classificada como heterogênea. Então, está correto. Depois, nós temos aqui somente carbonos primários e secundários. Então, já coloquei aqui para vocês, veja. Os carbonos primários, nós temos 3 carbonos primários. Secundários, nós temos 2, 4, 6, 8, 10 e 11 carbonos secundários. Depois, nós temos 3 carbonos terciários. Quaternários, nós não temos nenhum. Só que aqui na letra D diz que somente átomos de carbonos primários e secundários. Então, está incorreto, porque nós temos a presença de 3 átomos de carbono terciário. E na letra E, nós temos a fórmula molecular C17H16ONF. Então, para você descobrir a fórmula molecular, o que você faz? Você identifica onde estão os carbonos, as ligações entre cada um. Veja que aqui nesse carbono nós temos falta de um hidrogênio, aqui nós temos outro hidrogênio, aqui já está completo. Nesse carbono, aqui nós temos a falta a completar com o hidrogênio, aqui com 1. Aqui nós temos 3, completa com mais um, 4. Aqui nós vamos colocar mais 2 hidrogênios. No carbono seguinte, mais 2 hidrogênios. Aqui já está completo. Aqui falta um hidrogênio. Aqui falta outro hidrogênio. Então, se te pede uma forma molecular, você tem que lembrar, cada carbono faz 4 ligações. Você completa as ligações com que estão faltando. Vamos agora enumerar os carbonos
para a gente identificar quantos carbonos tem nessa fórmula. Então, vou começar aqui do lado direito, 1 carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, até aí tudo bem, C17 está correto. Vamos agora contar os hidrogênios. Temos aqui 3 hidrogênios, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 hidrogênios. Aqui está falando que tem 16, então a fórmula já está incorreta até aqui. Mas vamos conferir o restante. Temos a presença de um oxigênio, ele está aqui, está correto. Nitrogênio, nós temos a presença de um nitrogênio, também está correto. E flúor, nós temos 3. Então, a fórmula está incorreta. A fórmula correta é o C17H18ONF3. Então, a letra correta, nesse caso aí, a afirmativa correta é a letra C, cadeia carbônica mista e heterogênea. Dada a fórmula estrutural do 5-metil-X2N4-ol, podemos afirmar que ela pode ser classificada como? Então, vamos classificar essa cadeia. Nós temos cadeia aberta, alicíclica, acíclica, alifática e acíclica. Então, veja que a cadeia acíclica, alicíclica, ela é uma cadeia fechada não aromática. A cadeia acíclica é uma cadeia aberta, ou seja, não cíclica. E a cadeia alifática é uma cadeia aberta. Então, para facilitar para você aí, os outros nomes que são também denominados aí as cadeias abertas ou fechadas. Então, inicialmente, é uma cadeia aberta ou uma cadeia fechada? É uma cadeia aberta. Ela é normal ou ramificada? Veja que nós temos aqui a presença de carbono primário, porém, nós temos a presença também de carbono terciário. Veja que aqui nós temos um carbono terciário. Então, quando eu tenho uma cadeia pelo menos com um carbono terciário, então classifica essa cadeia como ramificada. Depois nós classificamos quanto à presença de ligação simples ou dupla. Quando nós temos ligação dupla, ou seja, nós temos a presença de uma insaturação, então aí nós já temos uma cadeia classificada como insaturada. Então, veja que já podemos excluir a letra A, aqui ramificada também ela pode ser, a letra B também a gente exclui, porque aqui falou que ela é uma cadeia fechada e ela é uma cadeia aberta. Então, nós temos aqui a letra D, letra E também a gente pode excluir, porque não temos cadeia normal nesse caso, né? Então, vamos terminar a nossa classificação. Depois nós classificamos quanto à presença de átomos diferentes de oxigênio, quanto à natureza dos átomos. Temos aqui a presença de um oxigênio, porém, ele não interrompe a cadeia. Então, aí nós temos uma cadeia homogênea, porque a presença desse oxigênio aqui, ele não está entre os carbonos. Não estando entre os carbonos, eu vou classificar a cadeia como homogênea. Então, nesse caso, nós temos a letra C como resposta correta a essa resolução. Então, veja que nós temos uma cadeia aberta, ramificada, insaturada e homogênea. Atividade 5. Dadas as fórmulas estruturais a seguir, qual delas possui uma cadeia carbônica homogênea, insaturada e normal? Cadeia homogênea, então ela deve ter apenas carbonos e hidrogênios. Para ser uma cadeia insaturada, ela deve apresentar ligações duplas ou triplas entre os carbonos. E para ser uma cadeia normal, ela deve ser composta somente de carbonos primários e secundários. Então, vamos analisar cada uma delas. A primeira,
ela é uma cadeia homogênea. Temos aqui a presença de um heteroátomo, porém ele não está entre os carbonos, então ela é homogênea. Depois nós classificamos como saturada, pois só tem ligações simples entre os carbonos. Veja que todas as ligações são ligações simples. Depois classificamos essa cadeia como normal, pois ela apresenta somente carbonos primários. E por último, nós classificamos essa cadeia como aberta, né? Aliás, todas elas são abertas, então aí nós não colocamos a classificação de cadeia aberta. Na letra B, nós temos uma cadeia homogênea, temos a presença aqui de um oxigênio, mas ele não interrompe a cadeia, então ele não é um intruso, então ela é homogênea. Depois nós temos aqui a presença de uma dupla ligação, o que classifica a cadeia como sendo insaturada. E por último, nós temos somente carbonos primários e secundários, então a cadeia é normal. Na letra C, nós temos uma cadeia também aberta. A presença do heteroátomo classifica ela como homogênea, porque esse heteroátomo não interrompe a cadeia, ele não é um intruso. Temos somente ligações simples, então ela é saturada. E por último, nós temos uma cadeia normal. Na letra D, nós temos também uma cadeia onde a presença do heteroátomo, agora sim, interrompe a cadeia carbônica. Então, interrompendo a cadeia carbônica, eu classifico essa cadeia como heterogênea. Então, eu tenho um heteroátomo entre átomos de carbono. Veja, ele está entre átomos de carbono, o átomo de oxigênio. Como eu tenho somente carbonos primários e secundários, eu classifico essa cadeia como normal. E as ligações entre os carbonos são simples, então classifico como saturada. Na letra E, nós temos também a presença de um átomo de oxigênio. Veja que nesse caso, apesar do oxigênio estar entre dois átomos de carbono, quando você reescreve essa estrutura em forma de linhas, você percebe que esse carbono, esse oxigênio que está ligado ao carbono, ele faz um grupo que nós chamamos de grupo cetona. Então, esse carbono, esse oxigênio, ele não está entre os carbonos, ele está ligado a um carbono com uma dupla ligação. Então, nesse caso, essa cadeia a gente vai classificar ela como homogênea. Depois, o tipo de ligação que ocorre aí são ligações simples, então classifico como saturada. E veja que nós temos aqui, nesse caso, um CH3, na verdade, 2 CH3 ligado a esse carbono. Então, eu tenho a ligação aqui do primeiro carbono, a ligação do segundo. E eu tenho aqui mais 2 CH3 ligado a esse carbono, que é um aqui, o outro aqui. Então, eu tenho a presença aqui de um carbono quaternário. Eu tendo a presença de um carbono quaternário, então a minha cadeia ela é classificada como ramificada. Então, a atividade pede para a gente uma cadeia que seja homogênea. Então, nós temos homogênea aqui na letra A, B, C e E. Uma cadeia que seja classificada como insaturada. Então, nós temos na letra B, somente, os outros todos são saturadas. E uma cadeia que seja normal. Então, a gente percebe que a resposta correta é a da letra B. Então, assim, finalizamos a correção das atividades aí da semana 6. Eu espero que você tenha aprendido um pouco sobre química orgânica, principalmente sobre a classificação das cadeias carbônicas. E peço a você que, então, nesse momento, deixe aí o seu like se você ainda não fez isso. Eu fico muito grata, é muito importante para o canal que você curta. Assim, outras pessoas verão o vídeo, terão conhecimento, então vai estar me ajudando aí no canal. E vamos então para aquele momento que eu gosto muito, que é o momento do grande abraço. E então, se você curtiu o vídeo, meu muito obrigada, deixo aqui registrada a minha gratidão. E o grande abraço de hoje vai especial para as mães de alunos hoje. Para Fernanda Duarte, ela diz que é mãe de aluno do 3º ano, mora lá na cidade de Guaraciama, Minas Gerais.
Um salve aí para a escola onde estuda seu filho, Fernanda, a Escola Estadual Antônio Soares da Cruz. Meu grande abraço a todos vocês, colegas aí, do filho da Fernanda Duarte. Ela não disse quem é, gostaria de deixar registrado aqui. Quem sabe nos próximos vídeos. O outro grande abraço também para a mãe de aluno é para Elaine Alcântara. A Elaine também utiliza aqui o celular dela para o filho assistir às aulas. Muito bem, Elaine. Diz aqui que as minhas aulas são maravilhosas e agradeceu. Um grande abraço para você, Elaine. Ela diz que mora em Belo Horizonte, céu azul. E um salve para a escola e do seu filho, a Escola Estadual Professor Agnello Correia Viana. Um salve a todos aí da escola. Para o seu filho, um grande abraço e para os colegas dele também. Um abraço também para Luiz Gustavo, deixa eu registrar aqui seu carinho. Um abraço também para Vinícius Gonçalves, para Elza Silva, Lucimar Gonçalves, Mirlene Vieira, sempre aqui no canal, registrando o seu carinho. Maravilhosamente show. Obrigada, Mirlene. Abraço também para Arlene Soares. Obrigada, Arlene, pelo carinho. Salve aí para a Escola Amadeu, aí de Carmo do Paranaíba. Também para quem sempre deixa registrado o seu carinho aqui no canal, a Nádia Scaglione. Grande abraço, Nádia. Obrigada sempre pelo carinho. Abraço também para Igor Maciel. Também para Adriele Castro. Obrigada, Adriele, pelo carinho. Então, muito obrigada a todos. Fique bem, fiquem com Deus. Até a próxima semana. E até breve.